padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos para proclamar a palavra santa de nosso Deus, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, como diz o Salmo 118. E precisamos. Por isso introduzo para a preparação, a proclamação e acolhimento amoroso da palavra de Deus, dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho ao refletir. Ele lembra o Salmo 47, como ouvimos, assim ouvimos. E diz, ó igreja feliz, referindo-se a nós que somos a igreja. Durante um certo tempo ouviste, noutro tempo viste. Ouviste no tempo das promessas, viste no tempo da sua realização. Ouviste no tempo das profecias, viste no tempo da sua realização. Ouviste no tempo das profecias, viste no tempo do Evangelho. Na verdade, tudo quanto agora se cumpre tinha sido antes profetizado. Levanta os teus olhos, é o convite. Estende o teu olhar para todo o mundo. Contempla a herança do Senhor que se difunde já até os confins da terra. Vê como já se realiza o que estava anunciado. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Vê como se cumpriu o que foi dito. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra, como diz o Salmo 107. Olha para aquele cujos pés e mãos foram trespassados pelos cravos, cujos ossos podiam contar-se quando estava pregado na cruz, sobre cuja túnica se lançaram as sortes. Vê como reina aquele a quem eles viram suspenso na cruz, como está sentado no céu aquele a quem desprezaram quando vivia na terra. Vê como se cumprem aquelas palavras. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. E vendo isso, exclama com alegria, como ouvimos, assim ouvimos. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amado e amada de Deus, esta passagem é sempre para nós uma grande interpelação e deve ser sempre para todos nós uma lição aprendida. A palavra de Deus, em primeiro lugar. Por isso, quando a mãe e os irmãos de Jesus se aproximam, com dificuldade para deles se aproximarem por causa da multidão, anunciados, mãe e irmãos aí fora estão e querem te ver. Ora, mostrando o sentido bonito da procura, o Senhor responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este é o segredo. É por isso que nós somos desafiados a um pastoreio que seja movido pela força da palavra de Deus e seja por uma sabedoria nascida da escuta da palavra de Deus. É por isso que nós não podemos viver um só dia sem proclamar a palavra, como hoje, esta interpelação. Só seremos da família de Deus se ouvirmos a sua palavra. Para ouvi-la precisamos proclamar. E este é o nosso enorme desafio. Proclamar a palavra de Deus sempre a todas as pessoas, porque tem muita gente precisando escutar. Não é uma escuta qualquer, como nós escutamos no mundo tantas coisas, sobretudo muito barulho. É uma escuta para tocar o fundo do nosso coração e nos abrir a uma compreensão que nos vem desta luz que é a palavra santa de Deus. É por isso que nós, como igreja, trabalhamos para ser cada vez mais casa da palavra. Para isso é preciso que a sua casa seja também casa da palavra. Todo dia a palavra de Deus seja proclamada. Uma tarefa que não pesa e ao mesmo tempo nos traz a alegria bonita de uma consolação pelo diálogo com aquele que nos tem algo a dizer para nos indicar a vida e para encher a nossa vida da força do seu amor. Tem razão Santo Agostinho quando falando dos pastores comenta:
os que procuravam seu interesse, não o de Jesus. Nós procuramos a Jesus, pois haverá então e se poderão encontrar pastores que não busquem o que é de Jesus, mas busquem aquilo que é seu próprio. Sem dúvida alguma, haverá e de certo se encontrarão esses pastores. Não faltam nem faltarão jamais. O nosso pastoreio, porque somos todos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, há de ser vivido na força da sua palavra. Sem a força luminosa e interpelante da palavra de Deus, não daremos conta do nosso pastoreio, como pai, mãe, como evangelizador, ministro, servidor, cidadãos e cidadãs, consagrados e consagradas. Vamos trabalhar e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, acolhê-la. A exemplo de Maria, que ao acolhê-la, compreende. Depois de um diálogo profundo com o seu Deus, compreende o seu chamado e diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Somos chamados a dizer o nosso sim. Para dizê-lo com alegria, com consciência e com clareza, precisamos escutar a palavra. Supliquemos unidos àquela que é para nós exemplar, a graça de escutar a palavra, de cumprir a tarefa de proclamá-la e, sobretudo, a sua luz e a sua interpelação, dizer o nosso sim. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha, nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira